Olá, graça e paz, povo de Deus. Boa quinta-feira hoje, para a glória de Deus. Quinta-feira, né? Quinta. Amém, gente? Amada do Senhor. Vamos então ao livro de Êxodo. Êxodo 14, do versículo 10 ao 18. O Senhor colocou uma palavra hoje ao meu coração e eu quero compartilhar a palavra de Deus, amém? Então, Êxodo, capítulo 14, versículo 10 ao 18. Talvez eu leia alguns outros aqui, mas vamos no livro de Êxodo, então. Vamos tocar o louvor? Louvemos com todo o nosso amor, né? A palavra nos conforta e traz paz ao nosso coração. Amém? Essa é a música aí, autoral do João Batista, né? Tá aí no canal. Quem quiser olhar, é só acessar o canal e procurar, né? Por este louvor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos então orar. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, bendizer, exaltar o Teu nome santo, Teu nome poderoso, Pai. Nós oramos, Pai, e Te pedimos que a Tua mão santa, poderosa, esteja agindo em nosso favor, que o Senhor dê ordem aos anjos para ajudar, para fortalecer, para trazer as bênçãos, Pai, até o Teu povo. E que tudo aquilo que persegue, tudo aquilo que oprime, em nome de Jesus Cristo venha cair por terra, mas que nós venhamos a ser guardados, ajudados, livrados de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Vamos então lá no livro de Êxodo 14, 10, 18, sem demora, para que eu possa falar aqui o que Deus colocou no meu coração. Às vezes o tempo é curto, né? A gente quer falar bastante, mas o tempo é curto. Amém? Então vamos lá no livro de Êxodo. Êxodo 14. Vou cortar minha cabeça aqui. Êxodo 14. Vamos ler a partir do versículo 10, que fala da travessia do mar.
Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e do seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui nesta passagem fala, do começo ali, não só o começo, porque a perseguição acontecia lá dentro do Egito. O povo de Deus estava escravizado no Egito, mantido, na opressão, mantido lá com os trabalhos pesados. Mas Deus envia Moisés, um libertador, para libertar o povo, o seu povo, daquela escravidão do Egito. E depois de muitas pragas, de muita luta, Faraó ele decide deixar o povo ir, porque o povo queria fazer o quê? O povo queria ir adorar Deus no deserto. O povo precisava ir, Então, quando o faraó, ali no versículo 17 do capítulo 13, o faraó deixa o povo sair. Mas Deus guiou o povo pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Deus não deixou o povo ir pelo caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. E Deus não queria que o povo voltasse para o Egito, Deus queria que o povo marchasse em direção ao deserto para chegar até a terra prometida. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, indo para o lugar mais difícil, pelo caminho mais longo, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. E os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então, Deus permitiu que o faraó deixasse ir. Mas quando o povo foi, Faraó, mudou de ideia. Mas não foi Faraó que mudou de ideia. Porque no capítulo 3, no versículo 8, Deus disse: O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros, versículo 9, de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram perseguição aos israelitas e os alcançaram, que estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, de fronte a Baal-Zefon. Então, Deus usou o inimigo, usou os egípcios para perseguir os israelitas. Por quê? Porque Deus queria impulsionar o seu povo em direção ao deserto, em direção à terra prometida, aonde tinha uma promessa. Então, meus amados, eu coloquei o nome dessa mensagem: a perseguição é para impulsionar. Por quê? Pela palavra de Deus, nós vemos que toda vez que Deus quer impulsionar o povo dele, porque o povo estava parado, o povo estava querendo ficar no Egito comendo cebola, comendo aquelas comidas lá, aquelas gororoba,
né? Enquanto Deus já estava preparando para eles o livramento, né? Enquanto Deus já estava preparando o maná, as codornas. Então, veja como o povo de Deus muitas vezes senta e fica na zona de conforto e fica parado ali e quer olhar para trás e quer olhar para o passado, né? E essa questão do povo querer ficar no Egito para não lutar, para não enfrentar a perseguição, para não enfrentar as dificuldades, essa palavra tem que nos confrontar, tem que falar conosco. Às vezes, muitos de nós que estamos sentados no banco temos promessas, temos bênçãos de Deus para receber, mas porque nós tememos a luta, nós não avançamos. Nós queremos ficar aonde estamos, na nossa zona de conforto, sentados, sem sermos confrontados, sem sermos perseguidos, sem ir contra aquilo muitas vezes até que está errado, né? Então, meus amados, Deus permitiu, Deus disse, vou endurecer o coração desse faraó e vou permitir que a perseguição aconteça, para que eles saiam da onde eles estão, porque onde eles estão não é a terra que eu prometi, não é a promessa, não é a terra que emana leite e mel. E Deus permitiu, e os israelitas, ao perceber que o faraó se aproximava, os egípcios que marchavam, eles avistaram os egípcios que estavam marchando em direção a eles, e diz a palavra que eles ficaram aterrorizados. Diz a palavra que eles clamaram ao Senhor, eles pararam para clamar e disseram a Moisés, Moisés, por que foi que tu nos trouxe para cá, Moisés? Foi por falta de túmulos no Egito, o Egito tinha túmulos, que nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito, para eles nos deixarem em paz, que nós seremos escravos dos egípcios. Antes de sermos escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Então, meu amado, tem gente que quer ser escravo eternamente, né? Do que ir para o deserto. Mas Deus já estava preparando o livramento no deserto. Deus já estava preparando codornizes. Deus já estava preparando anjos que iam servir de luz, anjos que iam lançar a escuridão. Eles não iam caminhar no escuro, eles não iam morrer naquele sol. Deus já estava preparando o livramento, Deus já estava preparando o alimento. Então, quantas e quantas vezes nós preferimos ficar sentados ali e morrermos espiritualmente, morrermos na terra do pecado, não queremos tirar as sandálias dos pés e caminhar em direção a algo novo, né? Então, Moisés, o povo parado para orar, e Deus disse, Moisés respondeu ao povo, porque Moisés, olha o que diz, o povo reclamando, por que nos trouxe para o deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito que não queria sair de lá, que nos deixasse em paz, que nós íamos morrer como escravos, mas para não morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Então, Moisés era profeta, né, gente? Profeta que é profeta, profetiza, e não só profetiza, mas também crê no poder de Deus. Deixa perseguir. Moisés disse, não tenham medo, fiquem firmes, medo é brecha, não tenha medo do inimigo que persegue. Ficam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Por que quando a gente vê a perseguição fica desesperado, murmura, quer retroceder? Isso tudo é espiritual. Se você está passando por perseguições, fica firme, não tenha medo, não murmura, não pare para orar, avance, porque Deus usa a perseguição para te levar para o deserto, mas o deserto fica no meio, o Egito, o deserto e depois a terra prometida. Alabaia solder emeneia. Eu a levantei bem profética hoje, gente. Talvez tem gente aí que esteja reclamando, tô passando por um deserto, tô passando por uma perseguição, que é só Jesus na causa. Ei, a perseguição ela é espiritual. O diabo usa o que ele quer, né?
usa tudo que ele quer, pessoas, coisas que ficam pelo meio do caminho, ele bota armadilha, bota laço, faz a gente murmurar, faz a gente ter medo, porque ele quer que você retroceda, ele quer que você continue lá no Egito sendo escravo. Ei, mas tira esses calçados, limpa os pés, joga essa sandália fora, calça um novo sapato, uma nova sandália, passa pelo deserto louvando e agradecendo, porque Deus já preparou o livramento, Deus já preparou o alimento, porque deserto é lugar onde nada acontece, onde o povo vai e pensa que vai ficar lá e definhar e morrer. Não, deserto é lugar de passagem. Você vai ter que passar para chegar na tua promessa, para chegar onde Deus te prometeu, para chegar lá na terra prometida. Então, não para orar. Se Deus disse continua, marcha, vai em frente, continua, marcha, louva e segue em frente. Passa pelo deserto adorando, porque o que Deus falou hoje é que Ele está preparando o livramento, mas há necessidade que você fique firme. Pois senão, se você se perturbar, se você reclamar, tô cansado, o que o povo fazia? Reclamava do cansaço, reclamava que não tinha isso, que não tinha aquilo, tinha irritação, tinha cansaço, a pressão era grande, mas não ceda à pressão, não ceda à pressão, porque Deus disse, os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês não o verão mais. E o Senhor disse, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés, porque vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios. Deus estava dizendo, eu endurecerei para que os egípcios os persigam. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com carros de guerras e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou Deus, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então Deus usou a perseguição para impulsionar o povo. E Deus disse, acalmem-se, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Que eu serei exaltado, eu serei glorificado. Talvez às vezes a gente olha, nessa guerra eu não tenho condições, nessa guerra eu não consigo. Mas Deus está dizendo, aquiete-se, acalme-se. Porque para vermos os livramentos de Deus, nós temos que estar focados em Deus. Focados naquilo que Deus falou na palavra, que é a palavra avance, avance, marche, marche, não olhe para trás, apenas avance. Lembra da mulher de Ló? Uma mulher de Ló que olhou para trás? Foi, né? Virou uma estátua de sal. Às vezes nós viramos, olhamos para trás, olhamos para o passado, olhamos para aquilo que Deus quer nos tirar, né? E nos perdemos, ficamos paralisados. Com medo, porque o medo paralisa. Então Deus disse, não fiquem com medo aí, não fiquem parados, avancem, 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 porque conforme vocês avançar, eu darei livramento, eu darei vitória, eu fornecerei aquilo que vocês necessitam. Então essa palavra vem de encontro a nós hoje. Deus usa a perseguição para impulsionar, porque às vezes sem perseguição o povo de Deus não anda, o povo de Deus fica na zona de conforto, o povo quer ficar lá no Egito comendo cebola, o povo quer ficar lá sendo escravo, e Deus não nos chamou para sermos escravos, Deus nos chamou para ser príncipes e princesas de Deus, para comermos o melhor dessa terra. Embora o inimigo tenha dito para você, fica aí que é isso que eu tenho para você, Deus não tem isso para você. Deus não tem derrota, Deus não tem cebola, Deus não tem as piores coisas, Deus não quer escravidão. Mas você vai precisar passar pelo deserto. Mas lembra que deserto não é lugar de permanecer, é lugar de passagem. É lugar onde você vai ver o livramento de Deus, as bênçãos de Deus acontecendo. E só você vai ver. É só para o povo de Deus. Livramento no deserto, maná no deserto, codornizes, os sapatos, as roupas. O povo ficou 40 anos no deserto. Quem ficou lá 40 anos viu milagre. Né? O pé não cresceu, a roupa continuou servindo, que é melhor do que isso. Então, meus amados,
essa palavra é para nós. É para nós que estamos passando por perseguição. Que tem perseguição, sim, tem. É para quem está passando por perseguição. Mas lembra de obedecer a palavra de Deus. Lembra de obedecer a Deus. Lembra de obedecer o teu líder. Porque essa luta não é para a morte. Essa luta não é para você perecer no deserto. Mas a obediência vai te levar para a tua lugar da bênção. A obediência vai te levar para a terra prometida. Porque muitas vezes o inimigo vem querendo distorcer a verdade. Vem com perseguição, vem com levantando pratos, né? Tem gente que confunde as coisas e cai naquela armadilha, cai naquela cilada. Então, usa a tua fé. Leia a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ouvia uma música hoje que dizia que para vencer na vida tem que usar a fé. Então, use a sua fé. Amém? Fica com essa palavra, fica firme, que se você está passando por um deserto, você vai ver o livramento de Deus. Em nome de Jesus, você vai ver o livramento de Deus. Então, Êxodo 14:13, não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas, sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus, amém. Aleluia. Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa presença no nosso meio, Pai. Pai, eu te peço, conduz o teu povo de vitória em vitória, mesmo que seja demorado, mesmo que seja pelejado em todo tempo, em todo momento, Pai, mas nos ajuda, Deus, a ficarmos firmes, nos ajuda, Pai, a sairmos do Egito, a passarmos pelo deserto, chegarmos na terra prometida. Cumpre, Pai, eu sei que o Senhor cumpre, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, mas nós necessitamos obedecer a tua palavra, obedecer a Deus e obedecer à liderança do Moisés, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não cairmos nos laços, nas armadilhas, nas ciladas que o inimigo prepara pelo caminho, Pai. Que a murmuração, o pecado, aquilo tudo saia das nossas vidas, que nós possamos deixar os calçados para trás, Pai, e calçarmos um novo calçado para entrarmos na terra prometida, o calçado da obediência, da palavra, da obediência a Ti, meu Pai, e aos nossos líderes, em nome de Jesus. Que o Senhor nos conduza, Pai, com a Tua mão santa e com a Tua mão poderosa, porque nós sabemos que o Senhor aqui abate o inimigo, mas o Senhor dá graça aos humildes. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos usar a nossa fé, porque Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nada me convence disso, Pai, para que nós possamos vencer, e nós possamos vencer na vida, que nós venhamos a usar a nossa fé, porque a fé é o escudo, Pai, a nossa fé, Pai, é que faz nós vencermos. Fé no Cristo, fé no nosso Deus, fé que o Espírito Santo está nos direcionando, que o Senhor dá ordem aos teus anjos para acampar ao nosso redor, livrar, guardar e pelejar por nós em nome de Jesus. Recebe livramento da parte de Deus, recebe esse impulsionar de Deus e tudo vai dar certo, mas fica firme, fica em paz, aquieta o teu coração para você poder ver o livramento de Deus na sua vida. E não peleja com o teu braço, porque é o braço forte, é a mão poderosa de Deus que vai abater
os teus inimigos, em nome de Jesus Cristo. Toma posse da vitória, toma posse de livramentos, toma posse em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém. Amém, amados? Então fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.